Paz Deus, irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez aqui o irmão Silvio para mais um vídeo nesse canal. Agradeço a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo pela obra de salvação que Ele operou a nosso favor, onde éramos dignos de a morte eterna, separação de Deus para sempre. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa crença, ela é baseada no que Deus revelou de si mesmo para todos nós. E agradeço os irmãos novos inscritos, comentários. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando. Hoje eu quero fazer mais um vídeo porque a gente ouve falar e também vê nas redes muitas pessoas da congregação que são fanáticos. E essas pessoas, eles vivem cegos sem ver aonde tropeça. Porque o próprio Jesus Cristo falou que quem anda à noite, ele tropeça porque não vê naquilo que tropeça. Mas que nós devemos andar de dia para que possamos ver os tropeços, os tropelos que tem na nossa frente para nos desviar. E também diz a palavra de Deus que o que não é avisado, ele passa e sofre o dano, e mais o que é avisado, ele desvia, né? E assim não sofrerá o dano. Mas tem um problema muito sério na congregação, que isso vão ser penalizados diante do Deus Todo-Poderoso. É a negligência em fazer conhecido o Evangelho. Isso é um pecado grave, é um pecado gravíssimo, porque foi uma ordem que Jesus Cristo deu para nós ir anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas o que fazem? Eles escondem o Evangelho e ele cria uma carapuça de doutrina da congregação, e isso leva as pessoas a se despreocupar e buscar de fato o que é verdadeiro dentro da Escritura e transformar o Evangelho em adivinhação. Tem muitos adivinhadores, pessoas que buscam fama para si, pessoa que vive em busca de ser visto, bem visto pelo povo, mas não tem nenhuma responsabilidade contra as escrituras sagradas. Você vai para umas pessoas dessa e fala para ele evangelizar, falar da crucificação, o que significa a cruz, o que significa a morte de Jesus Cristo. Ele não sabe, porque a instituição ensina que o batismo perdoa pecado e que os pecados ficam nas águas do batismo. Eu já vi muitos pregando. Isso daí é uma heresia. E às vezes tem gente que fala que a gente aqui na internet está falando heresia. Mas qual é heresia? É você denunciar as mentiras ou você camuflar a verdade? Porque eu já vi muitos pregadores dentro de tanque do batismo falando: hoje você vai passar por essas águas e os seus pecados vão ficar aqui.
Você só recebe o Espírito Santo se passar pelas águas do batismo. Se você não passar pelas águas do batismo, você não recebe o Espírito Santo. Aonde que isso está escrito? É uma baita de uma invenção humana. E esse jargão, isso é perigoso. Ensinar para as pessoas em tudo ele ir buscar a palavra na igreja. Vai buscar a palavra para casamento, vai buscar a palavra para ir noivar, vai buscar a palavra para fazer um negócio, para comprar um carro. E lá na frente tem um monte de homens sem compromisso com a verdade. Porque o verdadeiro evangelista, o que é que ele faz? Irmão, vê o que é que as palavras de Deus, quais foram as instruções, as recomendações que Jesus Cristo deixou, os apóstolos deixou e está escrito na Escritura. Então nós vamos ver o que é que tem a esse respeito. Não mandar as pessoas ir buscar a palavra lá na igreja e tem uma pessoa lá que já está moldado para pregar dessa maneira, dizendo: você que veio hoje aqui buscar uma palavra, você que veio hoje buscar uma palavra para casamento, você que veio buscar uma palavra para fazer um negócio, Deus manda dizer para você: eu estou com você, sem nenhum compromisso com a verdade. Aonde que está escrito? Está escrito aos Hebreus primeiro. Antigamente Deus falou de várias maneiras. Deus usou vários meios de se comunicar. Usou os 10 mandamentos, usava os profetas, usava reis, de várias maneiras. Mas por último, ele falou pelo Filho. É o que está na Escritura, é o que Jesus Cristo falou, os apóstolos escreveram, Paulo escreveu, eles escreveram tudo o que era a sombra que foi revelada em Jesus Cristo, eles escreveram tudo. Então não tem mais essa, eu vou buscar a adivinhação do além, eu vou buscar a palavra do além. Tudo que nós precisamos está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a verdade. Mas tem um porém falacioso e maldoso contra as pessoas simples, que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, sendo que está escrito que toda escritura inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para esclarecer. Não, mas lá não. Você tem que saber aonde que Deus está falando, aonde que é a palavra de Deus. Sendo que isso daí é antibíblico e que Deus não concorda com esse tipo de falácia. Então devemos, quem está na congregação, isso é um conselho. Não acredite em nada. Paulo escreveu e disse: ainda que vier um anjo do céu e não concordar, não confirmar isso daqui, seja condenado. Você viu a gravidade? Ainda que um anjo do céu, ainda que qualquer outra pessoa vos anuncie outro evangelho, seja condenado. Qualquer pessoa que der ensinamento, mandamento como de Deus,
e que esses mandamentos não se baseiam nos ensinamentos de Jesus Cristo, é anátema. Paulo pregou muito forte contra os falsos profetas. O que eram os falsos profetas? Eram pessoas que andavam falando e anunciando o que Deus não tinha mandado. E Paulo escreveu várias cartas repreendendo e pedindo a Timóteo, a Tito, que repreendesse esses faladores de bobagem e que fosse verdadeiro na fé. Então ninguém venha com um negócio, não, foi Deus que me revelou. O que Deus revelou tem na Escritura? Se tiver na Escritura, tudo bem. Se não tem, eu não acredito. Acredito no que está na Escritura Sagrada, que foi isso daqui que Deus nos deixou. Deus não ia deixar algo incompleto. Não, qualquer coisa que você precisar, tem na Escritura Sagrada. Então não confie. Busque conhecimento. Faça um curso teológico. No YouTube tem demais. Ajuda para você conhecer as Escrituras, para você conhecer a veracidade da Bíblia, e você não ser enganado e deixar que o que Jesus muito falou, não deixe que ninguém engane vocês, mesmo que venha com aparência de anjo, aparência de santo, mas verifique se de fato o Espírito é de Deus. Então tem muitas pessoas que usa para enganar as pessoas. Então não deixe que ninguém engane você, coloque um tampão nos seus olhos e lhe diga o que você deve pensar, o que você deve acreditar. Leia as Escrituras. Se você não sabe, peça alguém para ler. No YouTube também você vai encontrar a Bíblia inteira. E analise. Isso custa a sua salvação. Leiam, conheçam, sejam mais costumeiro à Escritura, a ler a Escritura. E assim chegaremos ao conhecimento da verdade.